Eu queria falar primeiro o que é a Liga, né? Bom, a Liga das Mulheres pelos Oceanos foi fundada por três mulheres espetaculares, a Leandra Gonçalves, a Patrícia, a Bárbara Veiga e a Paulina Chamorro. E aí funciona como uma secretaria executiva e várias mulheres foram chamadas para fazer parte do conselho. Então, eu sou uma das conselheiras da Liga das Mulheres, que reúne várias pessoas que dedicam sua vida, sua carreira para a conservação dos oceanos. E com isso, a gente começou a abrir para chamar participantes. E hoje nós já somos mais de 300 mulheres participando da Liga dos Oceanos. E uma das participantes é a Patrícia, que eu estou trazendo aqui hoje, que é uma pessoa espetacular, que eu acabei conhecendo por causa da Liga, e que é fundadora da Aquamater. Ela é palestrante, consultora, facilitadora de vivências aquáticas, que aí a gente vai saber o que é isso aqui. Atua na interface de arte, de educação, sustentabilidade, e vem conduzindo uma pesquisa teórica prática sobre nossas memórias marinhas e as memórias da água. E é uma coisa super lúdica até, né, para a gente conversar, muito bacana. Ela também vem apoiando discussões sobre uma nova cultura da água, incluindo aqui a cultura oceânica e a sinergia entre os dois ODS, o 6 e o 14, que falam da água e dos oceanos. Mas, para mim, desde que eu conheci a Patrícia, eu fiquei brincando com ela, porque como ela é a pessoa que mergulha e faz toda essa vivência na água, ela é uma verdadeira sereia, né? E aí ela já comentou comigo, eu não sou sereia, eu sou mais baleia. Eu falei, eu sou golfinho, porque eu amo os golfinhos. Mas somos todas oceanos. Então, eu queria apresentar para vocês a Patrícia Furtado de Mendonça, que está aqui com a gente, para conversar um pouquinho com vocês. Patrícia, prazer. A gente está abrindo aí essa série que ia ser de lives, mas agora é de gravação da Liga das Mulheres pelos Oceanos. É super legal te receber aqui. Nossa, eu que fico honrada, cara, ser a primeira convidada para estar nessa chuva de lives, que agora vão ser lives de vários tipos, né, para a gente conseguir dar conta dessa tecnologia toda que estamos descobrindo. E fico muito feliz, porque eu tenho acompanhado já há tempos o trabalho da Liga, e eu acho excepcional, porque a gente está nesse momento, né, do oceano colaborativo, de unir forças. E o movimento da Liga vai juntando mulheres com trabalhos incríveis para conservação do oceano, trabalhos completamente diferentes, com base na ciência, trabalhos mais artísticos também, para essa missão da gente sensibilizar a sociedade, né? Então, eu é que fico honrada, feliz e orgulhosa de estar aqui com você, Ana. Mas eu vou falar mais aqui um pouquinho, que eu estava fazendo isso na live também. A Ana me apresentou e eu falei, Ana, mas eu quero te apresentar, porque a Ana é conselheira da Liga, mas eu quero pegar ela para ser minha conselheira particular, porque o currículo dessa mulher aqui é um estrondo. Eu falei, Ana, eu não dou conta de te apresentar. E eu acho muito lindo, né? Porque nós somos quase que duas polaridades, né? Eu mais desse universo artístico e você com uma formação técnica tão densa, mas a gente se encontra num ponto em comum que é cada uma dando o melhor de si para proteger o oceano, né? Mas, cara, a Ana é uma loucura. Eu estava falando aqui para ela, eu comecei a ler, porque eu falei, Ana, eu quero te apresentar. E eu comecei a olhar isso aqui, graduação em engenharia da pesca, especialização métodos quantitativos aplicados às ciências agrárias e biológicas, mestrado em ciências de engenharia ambiental, doutorado em ecologia, aqui ela já vai para o macro, para o sistêmico, pós-doutorado, porque ela não parou no doutorado, né? Pós-doutorado em psicossociologia de comunidades e ecologia social. Fora os 30 anos de vida no universo público, né? Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio. Então, Ana, eu acho mesmo, assim, para mim é uma honra estar aqui com você. E acho que esse nosso diálogo tão fluido mostra o quanto que os saberes complementares são importantes nesse momento, né? Que a gente tem tantos desafios agora para juntar essa galera e trabalhar em prol dos oceanos. Então, você com esse currículo incrível, eu com as minhas atividades baleeiras, oceânicas, artísticas, mas a gente está aqui junto, né? E se entendendo. Exatamente, e com muito amor, né? Muito amor e muita paixão por tudo que a gente faz, né? Por isso que a gente quis chamar essa história da paixão, do coração à ação, né?
de como é que seria isso. E aí eu queria... Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, porque eu fico super envergonhada toda vez que você fala isso. Falou na live, eu fiquei, e agora de novo. Mas, poxa, é super bacana a gente ter esses momentos aqui de encontros, né? A arte do encontro que está sendo maravilhoso, e isso eu devo muito à Liga. Eu acho que está sendo espetacular essa coisa da gente poder encontrar essas mulheres todas no Brasil e em outros lugares. E aí eu queria começar te perguntando exatamente o título que a gente botou lá, né? Reconexão. Por que você fala em reconexão e não conexão com o oceano? Por que você chama isso de reconexão? Pois é claro que é sempre uma conexão, mas eu acho que aqui isso tem a ver. Para eu te responder, vem a minha história, né? Como eu começo as minhas pesquisas ligadas ao oceano. Primeiro, ok, sou do Rio de Janeiro, sempre cresci na praia, paixão pelas águas, mas era sempre um universo mais de hobby, do meu cotidiano, dessa vivência toda. Nos 12 anos que eu morei na Itália, eu me formei em letras e filosofia num curso de artes, e dentro desse meu universo de pesquisa do trabalho corporal do ator e do bailarino, eu esbarrei com um coreógrafo e um casal de osteopatas que conduziam uma pesquisa sobre as origens do movimento, para entender como a estrutura corporal humana chegou à verticalidade. Então, a gente fazia uma mistura de filogênese e ontogênese, que é filogênese, a história da evolução da vida na Terra, desde a primeira célula viva do oceano primordial, no caso, falando da gente, até a nossa estrutura, a nossa verticalidade, mas incluindo aqui, né, todas as outras espécies. E a gente também investigava o que é chamado de ontogênese, que é a geração da vida humana, quer dizer, não humana, mas falando também da gente só, do embrião até o crescimento, a morte do indivíduo. Mas a gente focava ali, numa parte dessa pesquisa, nas nossas origens aquáticas. Então, a vida na Terra tem origem na água, no oceano. Nós, antes de nascermos para o planetário, o planeta Terra, nós nascemos no oceano interior do ventre da nossa mamãe. Então, temos uma dupla origem aquática, né? E era isso que nós investigávamos nesse trabalho. Íamos para praias desertas do sul da Itália, trabalhar em apneia, então mergulhando em apneia, na loucura. As primeiras formas de vida eram organismos anaeróbicos. Então, a gente tem que reter a respiração para tentar entender como é possível se sentir vivo sem ventilar, né? O corpo respira, mas a gente para de ventilar. E como éramos da arte e bem maluquinhos, a gente se inspirava numa teoria, que é essa teoria da ascendência aquática do homem, que não dá para falar aqui agora, mas que existe uma hipótese que nós teríamos um ancestral, um primata aquático. Então, na cadeia evolutiva, poderíamos estar mais próximos dos mamíferos marinhos. Então, é uma hipótese, né? Claro, não tem nada comprovado, mas era uma inspiração para a nossa pesquisa. Então, o que aconteceu ali? Eu me via fazendo dança subaquática em apneia, com essas nadadeiras com as monofins, como a cauda dos cetáceos, buscando entender, reproduzir, experimentar no corpo esse movimento ondulatório das nossas origens em apneia. E isso, Ana, foi muito forte para mim, né? Porque eu comecei a ter sonhos incríveis, a ter sensações, a ter visões. Nada de louco, nada de energia, de xamânico nesse caso. Era um trabalho muito técnico. Mas essa experiência, feita também em profundo silêncio, é como se tivesse, de fato, despertado em mim uma memória, mas uma memória de algo que eu não sabia o que era, porque eu não conhecia. Então, meu corpo reconhecia algo que eu, em princípio, não conhecia. Então, nesse momento, era como se eu estivesse me reconectando com algum tipo de origem, com uma origem em algum nível, eu não sabia explicar. E daí que começa a minha pesquisa também teórica, porque na prática eu vivia, mas eu não sabia explicar o que era aquilo. E aí começa uma busca teórica a partir do simbolismo da água, do oceano, do mar, do cosmo. E aí eu fui cair depois na ciência também, na biologia. Então, quando eu falo de reconexão, assim, não é só uma ideia abstrata. Nossas células carregam registrado todo o passado aquático que nós temos, né? Por isso que eu falo, o oceano é a nossa maior ancestralidade, todos nós viemos dali. Então, você se conecta, mas ao se conectar, você se reconecta, porque aquilo te pertence.
É como pessoas que às vezes têm medo da água e não tiveram um trauma de afogamento, nem elas, nem os pais, mas é um medo atávico, porque é nível cérebro réptil mesmo, né? Então, por isso que eu falo de reconexão, porque, na verdade, a gente nunca perde. E o oceano está no ar que a gente respira, o oceano está nas águas todas com as quais a gente entra em contato. Então, acho que esse chamado da reconexão, para mim, ele está nesse lugar. Ah, muito legal. Pois é, e engraçado, né, que às vezes me perguntam muito, eu até dei uma entrevista há uns dias atrás, e uma das perguntas que botaram lá, por que a nossa saúde está ligada dos oceanos? Eu falei, engraçado que para mim isso é tão óbvio, né? E é tão assim, automático, porque a gente, como você falou, a gente respira o oceano, a gente depende do oceano para uma série de coisas, né? Como a gente depende do ar, a gente depende da água. E a nossa mãe água são os oceanos, né? Ou o grande oceano, né? Que tem essa coisa também de não são vários oceanos, é um grande oceano e tem uns pedacinhos de terra ali no meio, né? Mas é interessante isso, que é engraçado, que para mim sempre foi uma coisa muito automática de responder, né? E você vê o tanto de dúvidas que as pessoas têm. E é muito legal a gente mostrar essa coisa da reconexão, né? Todos nós viemos de lá, né? Mesmo aqueles que pensam que o planeta, que a Terra é plana, veio de lá também. Pois é. Não, e eu digo sempre assim, tem uma coisa que eu digo nas minhas palestras, nós somos um oceano verticalizado, um aquário ambulante, porque não só em termos de memória genética, mas a nossa biologia, ela está muito ligada ao oceano. Se a gente só para pensar na composição química do nosso sangue, né? Os compostos, os sais, eles são muito próximos ao oceano, né? Mudam as proporções, mas somos feitos dessa matéria. Inclusive, tem uma coisa, não sei se você já ouviu falar, que é incrível, um fisiologista francês do século passado, René Canton, que ele salvou milhares de vidas, ele foi reconhecido na ciência, ele retirava a água do mar a uma profundidade de 10, 40 metros, tratava essa água do mar em laboratório e criava um soro chamado soro de Canton, e ele injetava esse soro na veia ou de pessoas doentes ou como um preventivo também. E ele salvou milhares de vidas. E isso porque ele acreditava que o nosso sangue, ao entrar em contato com a água do mar, claro, tratada, é como se pudesse recuperar uma vitalidade por conta dessa memória. Então, tá aqui, cara, o oceano tá dentro de mim, né? A gente não pode fugir disso de forma alguma. Somos oceano. Somos oceano. Agora, Patrícia, a sua imagem ficou congelada de novo, apesar do que eu estou ouvindo perfeitamente e a gente continua conversando, mas a sua imagem está congelada. Vamos ver, eu dei um novo... Voltou. Tá ok. Tecnologia. Mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, me fala só mais um pouquinho dessa história das memórias marinhas que você já contou aí, que são ancestrais. Mas como é que você faz isso? Principalmente que eu vi umas imagens suas também com crianças, com grávidas, né? Muito legal. Me fala aí um pouquinho disso. Ana, para mim é assim, eu digo sempre, eu aprendi muita coisa com os livros, eu aprendo muitas coisas com as palestras, né? Mas eu digo que o grande mestre para mim é o oceano, ou eu digo a água em geral, porque qualquer água na qual eu possa trabalhar ou estar, ela guarda uma memória do oceano, ela foi oceano um dia. Se nós pensarmos, né? Ciclo hídrico natural, a água do mar, os sais ficam, a água evapora, vai para a nuvem se desloca, chove, infiltra na terra, ou então vai para as montanhas, descongela, aquilo que a gente aprendeu no colégio. Então, qualquer água com a qual você entra em contato, ela tem uma possibilidade de te reconectar. Então, para mim, conduzir esses trabalhos na água, com crianças, com adultos, é uma tentativa de possibilitar que pessoas possam viver um pouquinho do que eu tive a oportunidade de viver. Então, para mim, é muito importante. Eu posso dar palestra, coordenar projeto, mas quando eu consigo levar as pessoas para a água, eu acho que ali a coisa acontece, porque não é no grau da consciência, é algo que te atinge no emocional. Tanto que as águas, elas representam também as nossas emoções, né? Então, tocar esse lugar das pessoas, e eu digo na água, é quando você está com toda a tua vulnerabilidade exposta, ainda mais quando você não está com o pé no chão.
Então, a possibilidade, a água, como veículo de autoconhecimento, ela é muito potente. É maravilhoso fazer todas as terapias, a psicoanálise. É mais um lugar onde você pode se conhecer num estado de vulnerabilidade extrema. E, para mim, é o lugar do afetivo. Quando eu trabalho, tanto quando eu dou sessões individuais na água, ou estou conduzindo um workshop, ou brincando, às vezes, com as crianças, tem algo que se passa ali que é muito potente. E eu digo que é o lugar do amor, mas não da maneira piegas, né? Eu digo porque tem a ver com algo que nos transcende, que é da ordem do mistério, né? Tem pessoas que podem chamar isso de amor universal. Então, eu não quero dizer amor no sentido, te amo, não é isso. Mas não é mais a tua individualidade que está ali. E eu acho que quando você consegue uma conexão com o outro que vai para além das individualidades, tanto que eu posso estar em proximidade física com um corpo, que eventualmente está quase nu na água, digamos assim, com um biquíni ou o que for, mas não há sexualidade, há algo que é de outra ordem. Então, por isso eu digo, eu convido todas as pessoas sempre, quem trabalha com o oceano, quem trabalha com água, da maneira que for, através de esportes, de terapias aquáticas, do mergulho, mesmo que através das atividades recreativas, buscar essa relação vai potencializar o teu trabalho, vai te dar chaves de leitura, de insights, para o que você pode fazer até na engenharia ou na matemática do trabalho. É verdade. É verdade total. Eu sempre digo, para minha família mesmo, que a minha mãe fica, nossa, como é que você gosta de mergulhar? Eu falo, gente, para mim é a melhor terapia do mundo. Quando você entra ali, parece que você está sendo absorvido realmente por um útero, né? E é a melhor coisa do mundo. Eu acho que não tem nada igual, né? Nada que nos traga tanta sensação de prazer, pelo menos para mim. Não, total. Muito... Escuta, Ona, mas agora eu quero te fazer uma pergunta, porque você também tem essa relação com o oceano, eu sei que você é do Rio de Janeiro, mas você está morando em Brasília. Você está há muito tempo aí e com um lado do trabalho que eu diria assim, cara, que é uma missão que você tem, né? Porque trabalhar com órgãos públicos, com a parte institucional mais dura, mas assim, se a gente não tiver uma Ana Paula Prates ali defendendo, né, o que a gente acredita, então eu queria também ouvir de você como você que é uma pessoa que tem esse amor pelo oceano, que vive essa conexão, mas optou, eu diria missionariamente, a estar nesse lado duro do trabalho. Como é lidar com tudo isso? Como é morar em Brasília? E como, através do teu trabalho também, você possibilita as pessoas a se reconectarem com o oceano? Eu queria ouvir isso de você. Olha, eu posso te dizer o seguinte, quando eu vim para Brasília, foi uma grata surpresa, porque eu também não queria, eu estava saindo do meu mestrado, e aí me chamaram para trabalhar aqui no IBAMA, e eu acabei depois indo para o Ministério do Meio Ambiente, mas eu queria estar na praia, com certeza. Só que quando eu comecei a trabalhar, e principalmente com a parte marinha, que foi a partir de 97, 98, que eu me dediquei mais realmente à conservação marinha, que eu falei, gente, eu estou no lugar certo na hora certa, porque precisa ter alguém aqui falando sobre o mar, trazendo a questão das políticas públicas e tal. E eu me lembro, há muito tempo atrás, eu tinha um grande amigo, que se tornou um grande amigo, que até já faleceu, o Rômulo, que foi meu diretor, e ele dizia assim, lá vem a pentelha marinha, porque eu era a única, assim, no ambiente inteiro lá do Ministério que falava, e o mar, e o mar, e o mar, e ele falava, ai, tá bom, lá vem, a gente tem que botar aqui alguma coisa para o mar. E durante os anos a gente foi conseguindo crescer e fazer muita coisa, sabe, por aqui, com essa questão. E hoje em dia eu adoro morar em Brasília e adoro estar aqui representando a questão marinha aqui, porque alguém tem que estar aqui fazendo isso, né? Cara, como você diz, tem que estar aqui. Mas estou sempre que posso mergulhando, porque eu também sou carioca, volto muito para o Rio, para o Nordeste, onde eu me formei, eu sempre estou tentando mergulhar e estar em conexão. Sempre, você me fez lembrar de uma coisa. No período em que eu morava na Itália, eu tive um período macrobiótica radical, né? Ih! Congelou? Travou. Agora voltou. Tá. Então, vamos lá. Você foi falar em macrobiótica, ele congelou.
Vamos lá. Bom, que está acabando. Teve esse período na minha vida que eu frequentei esse ambiente macrobiótico. E eles eram bem radicais, né? E eu falava, então como é que vocês estão no meio de uma cidade? Por que vocês abriram um restaurante aqui, em vez de estar no campo com uma vida alternativa? Eles falaram, Patrícia, é muito fácil a gente estar no campo, mas se a gente acredita nessa filosofia e a gente quer trazer mudança, a gente tem que ir onde tem mais pessoas que, de repente, não têm essa conexão, não têm essa filosofia. Então, Ana, eu vejo assim, o fato de você, que é uma pessoa que tem esse amor pelo oceano, que veio do mar e está aí, tem a ver, como eu disse, com esse trabalho missionário. É como algumas pessoas me questionam, Patrícia, mas como é que você gosta de trabalhar com empresa? Eu trabalhei em empresa há alguns anos também, tenho projetos para a empresa, e eu falo, cara, a empresa, ela não é um monstro, simplesmente, né? A gente tem essa ideia, a empresa, ela quer o lucro, ela destrói o meio ambiente. Tem várias questões que a gente pode fazer críticas à empresa e ao governo, mas esses lugares são feitos de pessoas, e acho que tem um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer como agente de mudança mesmo. E se a gente não acreditar, como é que vai ser? Quem faz isso, né? Exatamente. E daí vem o que a gente tinha falado, né, Patrícia? A história do coração à ação, né? Porque exatamente. Se a gente acredita e realmente vai com coisas, e aí é tão importante você ter a técnica, você ter o conhecimento, para você vir com bagagem, né, de conhecimento para tentar fazer alguma coisa, é tão importante isso, mas com essa paixão, né? E a gente vai fazendo essas histórias todas. E como é que você acha que agora, na pandemia, vamos falar só um pouquinho disso, com essa quarentena toda, né? Eu estou aqui enlouquecida, botei meu escritório pelo menos de frente para minha varanda, para eu ficar vendo o verde, eu não estou lá no meu escritório, estou na sala, mas para a gente se conectar com alguma coisa. Mas como é que você acha que... Como é que a gente pode se reconectar com o oceano, tanto de quarentena? Porque mesmo as pessoas que moram na praia não estão podendo ir para a praia, né? Então, dá um conselho aí, como é que a gente faz? É óbvio que é um desafio, né? Eu tenho amigos cariocas que não estão podendo ir à praia e outros amigos que moram em lugares paradisíacos e podem ir à praia nesse momento, né? E a gente vê aquilo no Instagram, no Facebook, você fica assim, ai meu Deus, que inveja! Por outro lado, né, eu tenho falado isso para algumas pessoas, no sofrimento, porque eu também não estou com acesso ao oceano, às paisagens naturais, tem uma aprendizagem que está sendo muito boa para mim. Eu sempre falei coisas mentalmente que era, mas a gente pode se conectar pelo ar que respira, através da água que sai da torneira, que também veio do oceano. Então, na verdade, essa quarentena está me dando a possibilidade, pelo desespero, pela necessidade de tentar mesmo silenciar internamente e viver aquilo. Então, por exemplo, eu tenho as minhas alternativas malucas, tem um site maravilhoso, tem um microfone subaquático que está em algum lugar que eu não lembro onde, que fica 24 horas e baleias passam. Entendeu? Então eu coloco isso que está online 24 horas e eu fico ali de olhos fechados esperando que alguma baleia passe. Nesse momento, tem uma maneira de me conectar. Ou quando eu vou tomar o meu banho, eu tento mesmo fechar os olhos e lembrar que aquela água veio do oceano. Ou eu coloco a minha canga na área de serviço do lado da máquina de lavar, eu coloco uma bacia, eu sei que é ridículo, eu coloco uma bacia com água e sal. E eu ponho o pé ali dentro, entendeu? Eu cheguei a fazer uma loucura, porque nessas horas ou você é louco, ou você conecta com a criança interior, ou você não dá conta. Eu tenho uma banheira em casa. Outro dia eu entrei de máscara e snorkel. Olha, eu tô menos doida. Eu só tomo, de vez em quando, banho com sal grosso. Mas é ótima ideia entrar na banheira com máscara e snorkel para não ver nada. Gente, são brincadeiras que você faz. É a alma do palhaço. Ou você ironiza em cima de você mesmo e você brinca. Porque como é que a gente faz para manter a sanidade mental e emocional diante de um cenário de guerra, né? E a gente estava falando, tem um lado que a gente começou idilíaco, romântico, que lindo, a terra respira, as águas estão mais limpas, mas a gente tem uma guerra rolando e fiscalizações que não estão acontecendo, impactos brutais no oceano, os navios de petróleo que estão estacionados, né? É uma bomba relógio, eu estou apavorada com isso. Que você usou. Então, assim, a gente tem muito trabalho, não só pela frente, mas desde já. O amanhã é ontem,
né? A gente já tem aqui um passivo, a poluição ambiental por causa do plástico, por todos esses descartáveis, não só de EPI, máscara e luva, mas a gente mesmo em casa. Eu tô produzindo. Agora por causa dos deliveries, né? Os deliveries, as entregas, a gente está produzindo demais. Eu li agora, recentemente, um trabalho sobre isso, dizendo que na Tailândia, de abril para cá, imagina, nem 2 meses, já se aumentou em 62% o desperdício de plástico. Uhum. E a Tailândia é um dos 5 países mais poluentes de plástico nos oceanos, né? Então é uma coisa assim muito assustadora que está acontecendo, né? E você tem toda a razão. E no início teve uma visão quase que romântica, né? Mostrando o ar mais respirável, as cidades mais claras, a água mais bonita, aparecendo tartaruga e golfinhos, né? E aí a gente vê que não é assim. Fora, né, que eu não quero também entrar muito nesse assunto, porque é polêmico, mas fora até a possibilidade do Covid passar para a água, né? Como a gente, antigamente, eu sou da época que eu morava no Rio de Janeiro e eu era pequenininha e teve a história aí do emissário de Ipanema que começou a estourar. Uhum. E aí eu lembro que eu era bem pequenininha e eu lembro que a minha mãe falava assim: ai, a praia tá cheia de marinheiro. Marinheiro era cocô na água. E aí a gente teve que ir passar férias na região dos lagos e tal, porque não dava para ficar no Rio. Claro. Mas, naquela época ali se pegava hepatite pra caramba. Pois é. Outro dia apareceu a água da Baía de Guanabara também mais clara, mas isso não quer dizer, ela está poluída, tem São Gonçalo inteiro que não tem saneamento e joga tudo lá, né? Exatamente. Então, é verdade que emitimos menos carbono agora? Sim. É verdade que o trânsito marinho diminuiu, a água está mais tranquila, o céu está mais azul? Sim. Só que o preço que vem aí... Pois é. Assusta. Exato. Eu estava até assistindo agora de tarde também um outro TED, o pessoal falando quais são os futuros possíveis, né? E vai depender da gente. O futuro possível que a gente vai construir aí vai depender da gente. E aí é Liga das Mulheres, é Oceano Colaborativo, é a gente se dar as mãos, é a gente divulgar os parceiros que estão trabalhando. A gente está aqui, tem uma outra organização nascendo agora, América Latina, que chama Rede Latino-Americana pelos Educadores do Oceano, Relato, que está crescendo. Então é juntar força no Brasil, é juntar força na América Latina, é juntar força no mundo. A gente está na década da ciência oceânica, que vai entrar agora em 21. A gente tem a cultura oceânica. É a hora da gente trabalhar junto, né, Ana? Exatamente. E com essa paixão toda que nós todas da Liga temos. E, olha, deixa eu te falar, a gente vai ter que terminar, né, porque tem tempo, mas, assim, foi maravilhoso e eu acho que essa que é a mensagem que a gente tem que passar, sabe, dessa união, dessa colaboração. Então, eu deixo aqui para vocês, gente, um convite, entrem no site, entrem no Instagram, mas também entrem no site, no Instagram, de vários outros projetos que a gente tem aí, inclusive das pessoas que participam da Liga, mas de outras tantas. A gente tem milhões de pessoas que estão se dedicando a trabalhar em prol da conservação dos oceanos e a conservação do planeta, né? Que é um futuro que a gente precisa construir realmente cada vez mais urgente, né, Patrícia? É regenerar tudo. Eu digo assim, a gente sai do paradigma da sustentabilidade para o da regeneração, dando as mãos, pensando em trabalhar em solidariedade, em empatia, e vamos embora, cara. E o cenário é terrível? Mas a gente tem que acreditar, a gente pode fazer alguma coisa. Se a gente não acredita nisso... E continuar, isso. Que nem quando eu cheguei aqui, que eu falava, poxa, eu sou só um grãozinho numa areinha, talvez vire uma praia. E é isso, vamos lá. Mas vamos com mais garra agora que o tempo está urgindo. Bora! Valeu, meu amor, olha. Maravilhoso, foi espetacular. Vamos botar lá para todo mundo ver e acompanhar a gente. Obrigada, gente. O oceano está aí para gente. Obrigada. Beijo para todos. Tchau.